Lição 9. Hoje parece não haver inimigos da cruz de Cristo. Parece que nós estamos tranquilos a esse respeito. Mas no tempo do apóstolo Paulo, havia uma grande pressão para que a igreja não fosse totalmente voltada ao Evangelho e ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Os chamados judaizantes sempre ameaçavam a liberdade do corpo de Cristo, fazendo com que os irmãos fossem tentados a voltar às práticas legalistas do judaísmo para que pudessem sentir-se salvos. Ao passo que o apóstolo Paulo vai destacar que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi e é suficiente para que nós sejamos salvos. Nós não podemos fazer nada que nos torne mais amados por Deus. O Senhor Deus nos ama de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós. Portanto, nós não podemos fazer nada também para adquirirmos a salvação, a não ser crer. Mas a prática religiosa, ela é oposta a esse pensamento. Ela não consegue conceber a ideia de que simples e puramente pela fé, pelo fato de crermos em Jesus e no seu sacrifício, podemos ser salvos. Então, a lição de hoje, ela é muito importante, porque o professor pode destacar o perigo que existe, a tentação que existe na religiosidade. Ou seja, a religiosidade exacerbada, a religiosidade da realização, que quer fazer com que nós pensemos que podemos tomar atitudes que nos tornem mais aptos à salvação, que nos tornem melhores do que os nossos outros irmãos, os demais irmãos, e isso, na verdade, se torna uma grande tentação. A pessoa sente-se superior aos outros por praticar supostamente alguma coisa que a torne destacada, mesmo que isso pareça ser algo de santidade ou de santificação. Então devemos ter muito cuidado com esse aspecto, e é um aspecto pernicioso que toma conta, que assalta, que assola a vida de muitas pessoas. Confrontando os inimigos da cruz de Cristo não significa confrontar ateus e agnósticos. Pelo contrário, significa contrariar e confrontar aqueles que dentro do corpo de Cristo, imiscuído no corpo de Cristo, pensam em contrariar a obra de Deus através de práticas legalistas. É extremamente perigoso isso, e a gente tem assistido esse tipo de atitude ao longo dos anos. As pessoas classificam denominações por causa de usos e costumes e isso e aquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado a esse respeito, porque os usos e costumes têm o seu lugar dentro de um equilíbrio, dentro daquilo que é logicamente observado até mesmo por pessoas sensatas, que não postulam a mesma fé que nós, mas têm o seu pudor e têm o seu recato, têm a sua maneira singela de ser. Não se trata disso, se trata de práticas que comprometem o sacrifício de Jesus, fazendo com que ele seja insuficiente. Então, o professor de escola dominical hoje tem uma tarefa muito importante, que é fazer com que a igreja perca o medo da graça. Entenda a graça como algo suficiente. A dádiva é merecida, já se diz, ela é imerecida, porque se fosse merecida não seria graça, não seria favor. Seria algo que nós merecemos, e nós não merecemos. Por isso é graça, por isso é favor. O professor precisa, então, advertir os seus alunos para que eles confrontem todo e qualquer pregador, ensinador, escritor que queira fazer com que o sacrifício de Jesus não seja suficiente. Qualquer pessoa que ensine, qualquer pessoa que tenha pretensão de dizer que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para a nossa salvação, ou não é suficiente, que é necessário que você faça alguma outra coisa a não ser crer, precisa ser confrontado, e confrontada duramente à luz da palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão da graça e da misericórdia do Senhor. Ela é muito importante, e ela é o que há de mais imprescindível na nossa fé. A nossa fé se agarra, e a nossa fé se fundamenta à graça de Deus. Não é possível abrir mão da graça de Deus e ainda assim permanecer firme na obra do Senhor, ou firme no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então o professor hoje ele tem uma tarefa muito importante, que é mostrar as características dos inimigos da cruz de Cristo e o que a palavra de Deus diz a respeito. Inclusive tem uma importante atividade proposta na nossa orientação pedagógica acerca dos inimigos da cruz de Cristo. Eles não ficaram no tempo. Naquele tempo eles eram judaizantes. Hoje eles são adeptos de um cristianismo mais verdadeiro. Alguns dizem, não, o meu cristianismo, o cristianismo da minha denominação,
ele é melhor, ele é mais aperfeiçoado, ele é mais santo do que de outra denominação. Mas será que isso é verdade? Quem tem que decidir isso não é a minha denominação e nem a sua. Quem decide isso é a palavra do Senhor nosso Deus, porque essa sim, ela é a verdade, e através dela nós conhecemos o Senhor Jesus e o que Ele fez na nossa vida. Por isso, a palavra do Senhor é o fiel da balança entre nós e os inimigos da cruz de Cristo. Portanto, não se intimide e ensine os seus alunos nesse domingo a fazer uma importante distinção entre legalistas e entre aqueles que se reconhecem como agraciados por Deus e pelo seu sacrifício. Que Deus te abençoe, uma excelente aula. CBAD, a editora da Escola Dominical.